Uhum. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou Lisandra Svaz, sou gerente de contas educacional aqui da Positivo. Hoje a gente vai falar um pouquinho de um tema que é bastante discutido entre os professores que trabalham com Pense Matemática, né? Que é uma solução nossa que leva o trabalho da matemática com habilidades, com práticas em sala de aula. E meu nome é Mariana, eu também trabalho aqui na Positivo, trabalho diretamente com Pense Matemática e gostaria de saber se vocês já trabalham com Pense, se vocês já conhecem, se vocês trabalham, contem pra gente de que escola vocês são, e se não também, manda aí pra gente falar, olha, eu não trabalho, eu quero conhecer, pra gente seria bem interessante, porque essa webinar é bem específica do Pense, para quem vai trabalhar com as dinâmicas, então se vocês puderem contar pra gente aí, manda no chat pra gente, tá bom? Um dos nossos primeiros desafios, quando a gente começou a trabalhar com Pense Matemática, a gente vem trabalhando com ele já há alguns anos, e sempre melhorando, sempre ouvindo os professores, por isso que a gente escolheu esse tema, gestão do tempo, porque quando eu estava nas escolas fazendo consultoria, a gente ouvia muitos professores preocupados com o tempo, né? Então, quando a escola ela adquire o Pense Matemática e determina que o professor vai usar ou né? Algumas escolas a gente tem um único professor e outras escolas a gente tem vários professores que usam. Tanto a equipe diretiva quanto o professor, ele tem que ter noção e dar importância ao tempo da dinâmica em sala de aula e principalmente do que ele precisa fazer antes da dinâmica acontecer, tá? Então, a gente inicia... deixa eu passar aqui o slide. A gente inicia com a organização do material. Então, provavelmente, algumas dinâmicas vocês vão usar papel, recorte, então precisa imprimir. Algumas escolas não tem problema nenhum com a impressão, outros já têm, então isso tudo tem que ser discutido previamente com a equipe diretiva. Né? Então, se tem que imprimir, alguém tem que imprimir esse material antes, isso também tem que ser discutido com a equipe diretiva. Quem vai fazer? É o professor que vai fazer? Né? Então, isso tem que ser muito bem organizado. As aulas que usam coding, que usam computadores, ou que usam tudo aquilo que vai ser usado na dinâmica, tem que ser previamente organizado, tá? Parece algo simples, a gente falando assim, mas eu já faço, mas será que isso foi feito e está acontecendo com a ciência da equipe diretiva? Porque é importante que o diretor, quando ele compra o Pense Matemática, essa solução, e coloca na escola, ele tem que saber que precisa desse tempo do professor para que a dinâmica seja usada na sua essência, tá? Acho que nós temos que ler ali, tem aqui algumas... Deixa eu ver aqui. Os professores que estão assistindo deixaram alguns recadinhos, a gente vai dar uma olhada aqui. Nós temos muito boa tarde, obrigada. Aqui em Curitiba está um calor, muito calor hoje. Tá, então a gente tem aqui professores que usam em Salvador. Nós temos pessoas do Mix, né? O Neto está aqui. Temos professores que ainda não trabalham, mas que desejam, eu acho, trabalhar com a metodologia 4.0 e com o Pense. Temos uma professora de Piraquara que trabalha com o Pense, acredito que deve ser do Cidadão da Manhã, não sei, a Fabiana. E temos aqui o interesse pelo contato, isso no finalzinho tem uma ficha, tá? Que é para a equipe comercial nossa, então é só preencher, pedir esse contato e a nossa equipe comercial vai entrar em contato com vocês. No final, você clica no botão continuar, avalia o nosso webinar e coloca lá que você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre o Pense, e aí a nossa equipe entra em contato com você. Lembrando só, Islane, que o Pense é para a escola, tá bom? Não tem como adquirir ele individualmente, só já tirando essa dúvida, tá bom? Mário, sobre a organização do material, tem mais alguma dica para dar para o pessoal? Não, basicamente é isso. Só lembrando, para quem não conhece, que as dinâmicas do Pense, elas são organizadas para 50 minutos. E qual que foi a nossa intenção de fazer esse webinar? É porque a gente sabe, como enquanto professoras, que existem turmas e turmas. Existem turmas que conseguem, você prepara uma atividade e elas fazem super rápido
e sobra tempo. E, às vezes, uma mesma atividade, numa outra turma, aquela não rende tanto. Então, o Pense Matemática vai muito do professor. Então, o professor que precisa se organizar, como a Lisandra falou, organizar o material antes, preparar. Talvez tenha uma dinâmica que você precisa preparar muito mais material, no sentido de que você precisa preparar melhor para aquela turma específica, porque às vezes é uma turma que demora um pouco mais de tempo, que toma mais tempo da tua aula, né? É isso aí. A parte dos vídeos, né? Então, nós, quando colocamos essa solução para as escolas, é algo assim, para melhorar a qualidade da matemática na escola, né? A gente não entrega nunca nada pronto e acabado. O professor ele tem que sempre ter autonomia nas suas aulas, mesmo com uma solução onde tem vídeo, onde tem atividade, onde tem passo a passo. Por que eu estou falando isso? Porque alguns vídeos, eles precisam ser vistos até o final, mas nós temos outros que não. Então, por exemplo, nós temos dinâmica, por exemplo, a gente tinha dinâmica do grafite, né? Eu não sei se ela ainda está no ar, mas era uma dinâmica bem bacana. E você pode passar aquele vídeo que está lá contando do grafite, ou você pode mostrar um vídeo de algo da sua cidade, se você tiver, né? Então, assim, existem opções e o professor tem sempre autonomia. O professor, ele nunca vai ser surpreendido pela dinâmica. Ele vai chegar na sala e vai falar, nossa, olha o que eu tenho aqui para mostrar. Não, o professor, ele olha a dinâmica com antecedência, olha todos os vídeos e ele seleciona. Esse eu preciso mostrar, porque tem atividades sequentes. Esse não. Esse eu não vou mostrar inteiro. Por quê? Eu quero deixar mais tempo para a minha turma para desenvolver a atividade prática. Então, assim, o professor, ele pode ter... ele pode moldar, tá? Mesmo no Pense Matemática, tá? Eu sempre bati com isso, sempre falei isso nas escolas, e quando os professores passam a ver, não como algo engessado, algo que ele pode moldar, ele se sente até mais confortável na utilização, tá? Então, é isso que a gente fala aqui dos vídeos, decidir pela apresentação ou outras opções. Vocês estão vendo, né, os slides. Vamos ver se alguém responde. Sim, ok. Vamos lá, então. Realidade de cada turma. Acho que a Mari vai falar um pouquinho, né? Ela já tomou já o gancho disso. Como eu falei, cada turma tem a sua realidade. Então, você vai pensar, enquanto professor, como que é a sua turma? Como que ela funciona? Talvez numa turma você precisa explicar um pouco mais, ou então, e numa outra turma, não precisa explicar tanto, você já pode deixar a turma evoluindo. Então, você tem que conhecer a tua turma para saber como que você vai desenvolver aquela dinâmica. Nas dinâmicas, tem a orientação do professor. Então, como a Lisandra falou, você se prepara antes, você não chega lá, vou só passar a dinâmica. Não, você tem que se preparar antes, tem toda uma orientação, um passo a passo. E a gente aqui tem todo o cuidado de colocar várias opções. Faça isso, ou se não der tempo, faça diferente, faça de tal jeito. A gente sempre busca isso, tenta colocar diferentes opções para que você possa realmente preparar uma aula de acordo com a sua turma, de acordo com a sua realidade. Então, é interessante que você se prepare para aquela determinada turma, pensando nela. Se é uma turma mais ativa, se é uma turma mais quieta, como que você vai preparar essa atividade e tomar cuidado com o tempo. Se você vê que é uma turma que às vezes demora mais para fazer uma atividade maker, por exemplo, algo que tenha que construir, talvez você pensasse, não, eu vou levar o material pré-preparado, né? Ao invés de só levar o material cru, vou levar ele pré-preparado para que a turma possa desenvolver melhor. Então, são todas essas questões que você precisa pensar dentro da sua turma. Eu até gostaria de aproveitar a Fabiana, que é professora do Pense, que está aqui assistindo, que com certeza você deve passar por isso. Se você tem mais de uma turma do 6º ano, ou do 7º ou do 8º, você aplica a mesma dinâmica em diferentes turmas. E isso você vê a diferença de uma turma para outra. Eu, quando fiz a parte de consultoria nas escolas, às vezes a professora chegava e dizia, Lisandra, eu não consegui fazer essa dinâmica na sala. E eu conversava com outro professor de outra escola e ele tinha executado a dinâmica. Enfim, existe aquele momento também que a turma pode demorar mais tempo para fazer,
e também o caso da própria turma ser uma turma que desenvolve em tempos diferenciados de outros. Porém, o que é mais importante? Quando a gente coloca aqui tempo de conclusão, é o concluir para você e para a tua turma. De repente, fazer até a última atividade correndo não é tão importante quanto você fazer num ritmo que eles conseguem aprender. Fabiana, você quer contar para a gente um pouquinho, colocar aí, eu leio para o pessoal, sobre as suas experiências, como que é essa parte da sua gestão do tempo? Bom, enquanto... Eu não sei se a Fabiana está aí ainda, mas eu acho que sim, né? Tá? Olha, ela colocou já, foi bem rápida. Ela colocou um sim ali com exclamação e disse assim, tenho sim, exatamente. Há turmas muito diversificadas, até mesmo o tempo dos alunos da mesma turma, com certeza, né? Existe isso também, onde alguns conseguem terminar e outros não. Então, assim, acalmem-se, né, os professores, porque essa webinar depois vai para todos os professores do PACE, e também é um tranquilizador de que, às vezes, eu tenho escolas, né, em que existe um único professor do PACE para a escola toda. Então, ele se sente, meu Deus, eu não estou conseguindo. Não, não é assim. Realmente, as dinâmicas foram feitas para serem executadas em 50 minutos, mas pode ser que a sua turma, em algum momento, não consiga fazê-la, né, completar, assim, completamente em 50 minutos. Eu acho que é importante até essa diversidade dos alunos e a gente aprender a trabalhar isso. Uma das coisas muito legais do PACE é trabalhar essa questão do trabalho em equipe, de você incentivar os teus alunos a trabalharem juntos. A gente já vai mostrar algumas dinâmicas que mostram isso, mas é trabalhar junto. Poxa, se tem um aluno que é mais devagar para fazer, né, se ele, não que ele seja um aluno mais lento, mas ele demora um pouco mais de tempo para realizar aquela atividade, será que se colocar ele em equipe para fazer junto com outros alunos, ele não vai se desenvolver melhor? E também trabalhar nos alunos a questão do tempo, dele aprender a se programar. Faltam 15 minutos, faltam 10 minutos, vocês têm 20 minutos para terminar essa atividade. Então, começar a ensinar o aluno a se programar dentro do tempo que ele tem. Sabe? Isso é uma habilidade muito importante até para a gente que trabalha, para o professor que se organiza na sua aula. A gente tem que estar sempre pensando, não, falta 20 minutos para acabar a aula, preciso passar isso, preciso fazer aquilo. Você se programa, né? E o aluno da mesma forma, ele precisa trabalhar essa habilidade de se programar dentro daquilo que ele precisa fazer. Vamos lá, então. Mediar turmas nas dinâmicas dos jogos. Por que a gente colocou isso? Porque muitos professores não conseguem fazer os alunos pararem de jogar. Né? Realmente existe isso. E a gente coloca aqui algumas dicas, né? Por quê? Existe a parte da construção de jogos, tabuleiro ou code, enfim, jogos. E aí o aluno ele não consegue, deu tempo, a professora precisa partir para uma próxima etapa e eles não param de jogar. Então, o que a gente coloca sempre professores, anunciem o tempo do jogo, né? Então, você sabe que horas eles começaram e determine um tempo. Observe, acompanhe para que aconteça a rotação de alunos, né? Para que todos façam um pouquinho de cada coisa no jogo. E coloque tempo restante no quadro. Então, faltam 5 minutos, faltam 4 minutos. Isso costuma dar muito certo. É uma atitude muito simples, mas que dá resultado. E, em último caso, não conseguiu, tarefa de casa, tá? Para que eles façam e aí continue isso em casa. E a questão da tarefa de casa não necessariamente precisa ser olhada como algo ruim, mas, assim, buscar que o aluno também cresça. Por exemplo, a gente vai mostrar daqui a pouco uma atividade do marceneiro, não deu tempo de terminar a gaveta que ele tinha que fazer. E se você deixar ele fazer em casa, ele vai talvez criar algo maior do que aquilo que você queria. Só queria que ele fizesse uma gaveta. Mas daqui a pouco ele volta com uma estante que ele fez, porque ele achou legal, porque ele gostou. Então, dar essa autonomia para o aluno poder fazer aquilo que ele tem vontade, a liberdade para ele ter criatividade, para ele mesmo, vamos dizer assim, curtir aquilo que ele está fazendo. Não é assim, o tempo acabou, não faz mais, mas eu não terminei a minha gaveta. Não, leva para casa. Você pode continuar fazendo, dar essa liberdade para o aluno. Então, a gente trouxe aqui, preparou algumas dinâmicas
que vão abordar um pouco disso que a gente falou, são alguns exemplos, tá? Então, para quem não conhece o Pense, a gente vai mostrar aqui um pouco da plataforma e da orientação do professor, como que você pode trabalhar. Bom, esse primeiro aqui é um jogo, é uma dinâmica sobre o restaurante, né? E ele tem um jogo a ser feito. O jogo do Madaloso, isso mesmo. Então, nesse jogo, você tem que primeiro imprimir o material antecipadamente. Então, é algo que o professor precisa se programar. Ele precisa imprimir. Bom, mas na minha escola eu não posso imprimir. Então, eu posso pensar em outras opções de como fazer. Talvez pedir tarefa para casa, para os alunos, para eles trazerem o desenho que eles fizeram do tabuleiro, algo assim. Deixa legal eu só voltar uma coisinha. Para quem não conhece, essa dinâmica do Madaloso é um restaurante aqui em Curitiba, que já foi um dos maiores da América Latina. E quando a nossa equipe visitou o Madaloso, a gente queria criar algo, porque ele é enorme, então tem muitas mesas, muitos pratos, muitos garfos, lá tudo tem muito. E também tinha muita fila. E aí nós criamos um jogo, que é esse que a Mari está falando, que é como fazer com que não houvessem filas no Madaloso e distribuíssem os clientes nas mesas de acordo com o número de pessoas que iam chegando, tá? Então, é só para contextualizar, para quem não conhece, ainda não é professor. Pode continuar, Mari. Então, nesse jogo, existem algumas cartas, alguns tabuleiros, que você precisa imprimir antes. Então, caso você não consiga, você pode pensar em hipóteses. Talvez o marcador do jogo, a gente sempre coloca a opção de impressão, mas não necessariamente você precisa imprimir isso. Você pode trazer tampinha de garrafa, borracha dos alunos, sabe? Pegar alguns materiais que não necessariamente você vai precisar imprimir. Tá? Então, você se planejando, você se programando, talvez esse já seja um tempo que seja economizado, né? Ah, vai ter que ficar cortando durante a aula. Não, você traz cortado. Se é uma turma que você vê que não vai dar tempo, traz cortado, traz ajeitadinho já, pronto, só para eles jogarem. Tá? Deixa eu só ler ali que a Fabiana falou mais um pouquinho ali. Ó. Ela disse que o Pense trabalha de forma multidisciplinar, pois podemos constar colegas de trabalho para melhor compreensão da ideia, como a área de biologia, língua portuguesa. É um projeto desafiador, mas muito gratificante. Aí, que bom, né, Fabiana? Bom, vocês já usam há tanto tempo e gostam, né? É bem bacana isso, esses depoimentos. Isso é verdade. Outra coisa, por exemplo, dentro dessa dinâmica, ela tem um vídeo com a orientação das regras, tá? Essa orientação das regras, você pode passar para os alunos para eles fazerem antes da aula. Então, por exemplo, dentro do Pense, tem a opção de você notificar os teus alunos da dinâmica. Então, você clica no botão notificar, eles vão receber uma notificação. E você pode avisar eles assim, olha, pessoal, a gente vai estar fazendo essa dinâmica, eu quero que vocês assistam o vídeo de orientação do jogo antes. E aí, durante a aula, eles já vão saber um pouco mais de como que funciona o jogo e talvez você não tenha que passar o vídeo de orientação, porque eles já vão estar cientes. Se caso algum aluno não tenha assistido, sempre tem aquela troca entre os alunos. Não, mas é assim que joga. Não, eu vi, é assim. E eles mesmos vão se conversando. E o professor também pode passar as regras. Sim, né? Também pode passar, não tem problema. Mas vai ser algo muito mais ágil, né? Outra dinâmica que eu trouxe aqui é a do Vamos Voar, tá? Que é um jogo que primeiro ele tem um vídeo sobre autonomia de voo, ou seja, como que o piloto de avião calcula a quantidade de combustível necessário para ele poder viajar. Eu tenho uma ressalva. Essa dinâmica foi feita antes da queda do voo da Chapecoense, tá? Não foi depois, assim, porque eu sei que teve muita repercussão isso, o combustível, o tempo de voo, mas por incrível que pareça, a nossa equipe tinha feito essa dinâmica, acho que 2 meses antes. Exatamente. Então, ele faz esse vídeo, tá? Sobre a autonomia de voo, e daí, depois, ele conversa sobre tem um passo aqui, se vocês estão vendo essa tela, tem aquilo ali, é o passo a passo da dinâmica. Então, primeiro os alunos vão ver o vídeo, depois eles vão conversar sobre esse vídeo. Isso é algo muito interessante, você dá tempo para os alunos discutirem sobre os assuntos trabalhados, e aí depois eles têm o jogo, tá? Então, nesse caso, também você pode pedir para os alunos assistirem o vídeo antes.
né, para eles assistirem o vídeo em casa, e aí, quando chegar na sala de aula, já chega comentando sobre o vídeo, como que foi, o que vocês acharam do vídeo, né? E sempre tem ali, ó, eu coloquei ali na tela algumas perguntas que a gente coloca, que são perguntas norteadoras da discussão. Tem muita gente que acha que precisa fazer todas as perguntas. Não, gente, são só perguntas norteadoras. É legal que vocês conversem com seus alunos, ouçam o que eles têm para falar também. Você não precisa fazer todas as perguntas, você só pode fazer uma pergunta e isso ser super interessante para o jogo, super interessante para a turma, para qualquer assunto sobre matemática pode surgir de uma pergunta só. São sugestões. São sugestões, não precisa fazer todas. Se quiser fazer todas, pode fazer todas. Se não tiver tempo, faz. Se não tiver, faz uma, né? Então, são sugestões. Tá bom? Bom, aqui agora eu coloquei uma dinâmica de Lego. Aqui, sempre, nas dinâmicas de Lego, a gente sempre coloca um passo, que é a organização do material. Então, a gente coloca ali todo o material que você vai precisar. É muito interessante que a organização do material seja feita com os alunos no começo da aula. Você pode projetar essa imagem ali no slide e pedir para que eles organizem em cima da tampa do Lego e já deixem tudo ajeitadinho para que durante a aula você não perca muito tempo com as outras peças do Lego e assim por diante, né? Já nessa essa dinâmica aqui que eu coloquei, é uma dinâmica que eu já tinha falado, que é a do marceneiro. Então, essa dinâmica ela é dividida em duas partes. A dinâmica marceneiro por um dia. Na primeira parte, eles fazem um projeto de uma gaveta. Então, eles vão ter que desenhar como que eles gostariam de criar uma gaveta deles. E aí, na primeira dinâmica, eles vão construir só o projeto. Na segunda dinâmica, que é a parte 2, eles vão construir a gaveta que eles projetaram, tá? E aí, você tem que analisar qual que é o tempo que você acredita que a sua turma vai levar, né? Então, a gente colocou aqui várias opções. Se você conseguir ler ali na orientação do professor, uma opção é se você conseguir fazer a gaveta realmente de madeira, tá? Mas uma coisa interessante, ao invés de você separar a turma em grupos, você fazer uma gaveta com a turma inteira. Cada um faz uma parte. Então, isso é interessante para trabalhar justamente a equipe. Então, cada um faz uma partezinha e depois nós juntamos tudo. Então, você pode trabalhar com a equipe desse jeito. Uma segunda sugestão, que é a nossa principal sugestão, é fazer ela de papelão. Inclusive, a gente coloca lá toda a instrução de como que você tem que fazer usando papelão. Isso surgiu a partir de um vídeo de uma menina que ela faz móveis assim incríveis usando papelão. E a gente viu esse vídeo e a gente falou, tem muita matemática nisso. E realmente, eles fazem o projeto da gaveta deles, eles usam muita matemática em tudo que eles fazem. E a gente ainda coloca uma terceira opção, que é você fazer uma gaveta menor de cartolina. Então, nós colocamos 3 opções para você avaliar qual que é a melhor para a sua turma. Ou seja, não deixe de fazer a dinâmica do marceneiro. Tem várias opções e você ainda pode pensar numa quarta opção. Talvez na tua escola tenha um outro tipo de material que pode, sei lá, ter uma impressora 3D, alguma coisa que você ainda pode usar para fazer. Então, assim, a gente está jogando aqui as dinâmicas com as nossas sugestões, mas isso não impede vocês de pensarem aquilo que vai ser melhor para a turma de vocês, né? É trabalhar a matemática do dia a dia da sua escola também. Então, aqui, como eu tinha falado, era a dinâmica do marceneiro que tem o criado mudo para você ver a construção. Toda vez que tem atividade maker, a gente sempre coloca passo a passo, desenho, um monte de orientação para você conseguir fazer tudo muito legal. Bom, era basicamente isso. A Mari não deixou os contatos dela aqui, mas ela vai deixar depois ali no chat para vocês. Ali. Se vocês quiserem questionar, fazer alguma pergunta, aproveitem. Nós vamos encerrando a nossa parte por aqui, mas fiquem à vontade para tirar as dúvidas. Não deixem de avaliar e preencher o questionário se quiserem contar. Vou deixando aqui meu e-mail aqui para vocês e meu telefone, se alguém quiser falar com a gente. Isso.
E gostaria também de incentivar vocês a participarem da webinar de coaching que a gente vai ter na quinta-feira, que eu vou estar falando um pouco mais sobre as dinâmicas de coding do Pense Matemática, porque alguns professores que às vezes estão começando com o Pense têm um pouco de dificuldade com linguagem de programação, porque nunca viu, nunca fez isso na vida, e aí a gente vai estar explicando um pouco melhor. É claro que as dinâmicas têm toda uma orientação do professor, mas a gente quer poder ajudar vocês um pouco mais. As dinâmicas são reformuladas para esse ano? Fabiana, a maioria das dinâmicas passou por um processo de revisão, a gente mudou alguns detalhes, e algumas dinâmicas também são novas. As dinâmicas de notícia, é claro, são todas novas, porque são só temas de atualidades, então a gente sempre prepara algumas semanas antes, né? E assim, tem dinâmica nova, assim, tem coisa muito boa vindo por aí. A gente esteve gravando alguns vídeos novos, tem coisa muito legal vindo por aí. Legal, bom, são muitas mensagens de agradecimento. Né? Sim, São obrigada, Paulo, Rio gente. de Janeiro, Brasília, pessoal, saudade de vocês. Mas eu acho que de questionamento era isso. É muito bom falar com vocês. Eu acho que a gente vai ficando por aqui, né, Mari? Isso aí. Tchau, Amazonas! Tchau, gente. Muito obrigada. Qualquer tchau, dúvida, obrigada, Minas, Paraná. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, gente. Tchau. Até mais. Uhul.